O Monte Everest, localizado na Cordilheira do Himalaia, é a montanha mais alta do mundo, com uma altitude de 8.848 metros, 29.029 pés, acima do nível do mar. Sua majestade e desafios têm atraído montanhistas e exploradores por séculos, e seu nome é sinônimo de superação e aventura. Abaixo, exploramos diversos aspectos do Everest, desde suas medidas e características geográficas até suas histórias de conquistas e tragédias. Localização e geografia. O Monte Everest está situado na fronteira entre o Nepal e a região autônoma do Tibete, na China. A montanha faz parte da Cordilheira do Himalaia, que se formou há cerca de 60 milhões de anos, quando a placa tectônica indiana colidiu com a placa eurasiática. Esse processo geológico ainda está em andamento, o que faz com que o Everest continue a crescer a uma taxa estimada de 4 milímetros por ano. Medições e altitude. O Everest foi medido pela primeira vez em 1856 pelo levantamento trigonométrico da Índia Britânica, que calculou sua altura como sendo de 8.840 metros. A medição mais precisa até hoje, realizada pelo governo chinês em 2020, colocou sua altitude em 8.848,86 metros, uma pequena revisão para cima em relação à medição anterior de 8.848 metros. Primeiras explorações e conquistas. A primeira tentativa de escalar o Everest ocorreu em 1921, pela expedição britânica ao Everest, liderada por Charles Howard Bury. Esta expedição não chegou ao cume, mas estabeleceu rotas importantes. Em 1922, uma equipe liderada por George Mallory e Edward Norton alcançou uma altitude de 8.320 metros, mas não conseguiu chegar ao topo. O mistério de George Mallory e Andrew Irvine, que desapareceram em 1924 tentando alcançar o cume, permanece até hoje. Em 1999, o corpo de Mallory foi encontrado a uma altitude de cerca de 8.155 metros, mas se ele e Irvine realmente alcançaram o topo antes de morrer é algo que nunca foi confirmado. A primeira ascensão. A primeira ascensão confirmada ao cume do Everest foi realizada por Sir Edmund Hillary, da Nova Zelândia, e Tenzin Norgay, um Sherpa nepalês, em 29 de maio de 1953. Essa conquista foi um marco histórico e se tornou um símbolo de coragem e resistência. Hillary e Norgay subiram pela rota da Face Sul, no Nepal, que ainda é a rota mais popular hoje. Sherpas, os guardiões da montanha. Os Sherpas são um grupo étnico que vive nas regiões montanhosas do Nepal e desempenham um papel crucial nas expedições ao Everest. Conhecidos por sua incrível resistência e habilidade de suportar altas altitudes, os Sherpas muitas vezes atuam como guias e carregadores, ajudando montanhistas a realizar suas tentativas de ascensão. Tenzin Norgay é o Sherpa mais famoso devido à sua conquista com Edmund Hillary. Outro notável Sherpa é Kami Rita, que, até maio de 2021, havia escalado o Everest 25 vezes, um recorde mundial. Rotas de ascensão. Existem duas principais rotas de ascensão ao Everest, a Face Sul, no Nepal, e a Face Norte, no Tibete. A Rota do Sul é a mais utilizada e considerada mais acessível em termos de logística. Começa no acampamento base do Everest, que fica a uma altitude de 5.364 metros. De lá, os montanhistas passam pelo perigoso Khumbu e Cefal, chegam ao acampamento 1, seguem pelo Western CWM até o acampamento 2, depois escalam o Lhotse Face até o acampamento 3, e finalmente chegam ao acampamento 4 no South Col, antes da tentativa final ao cume. A Rota do Norte, menos utilizada, começa no acampamento base do Tibete, a uma altitude de 5.150 metros. Montanhistas sobem até o North Col, depois seguem pelo glaciar de Rongbuk até chegarem ao cume. Dificuldades e perigos. Escalar o Everest é uma façanha extremamente desafiadora devido a várias dificuldades e perigos. A altitude elevada e a consequente falta de oxigênio são os maiores desafios. Acima de 8.000 metros, a região conhecida como Zona da Morte, o ar contém apenas 1/3 do oxigênio disponível ao nível do mar, o que pode levar ao mal da altitude e ao edema cerebral e pulmonar. O clima no Everest é notoriamente imprevisível, com tempestades de neve, ventos de até 200 km por hora e temperaturas que podem cair abaixo de -40 graus Celsius. Além disso, o terreno é traiçoeiro,
com fendas ocultas, avalanches e quedas de gelo frequentes. Tragédias no Everest. A história do Everest também é marcada por tragédias. Uma das mais conhecidas ocorreu em 1996, quando 8 alpinistas morreram durante uma tempestade, um evento amplamente documentado no livro Into Thin Air de Jon Krakauer. Outro desastre significativo aconteceu em 2014, quando uma avalanche matou 16 Sherpas, e em 2015, quando um terremoto no Nepal causou uma avalanche que atingiu o acampamento base, matando 22 pessoas. Curiosidades. Primeiro, o nome. O Everest é chamado de Sagarmatha em nepalês, que significa testa do céu. Em tibetano, é conhecido como Chomolungma, que significa mãe do universo. O nome ocidental Everest foi dado em homenagem a Sir George Everest, um geógrafo britânico. Segundo, primeira mulher no cume. Junko Tabei, do Japão, foi a primeira mulher a alcançar o cume do Everest em 16 de maio de 1975. Terceiro, escalada sem oxigênio suplementar. Reinhold Messner e Peter Abeler foram os primeiros a escalar o Everest sem oxigênio suplementar em 1978, um feito extraordinário dada a extrema falta de oxigênio na zona da morte. Quarto, tempo de escalada. A escalada do Everest pode levar cerca de 2 meses, incluindo a aclimatação, que é crucial para que os montanhistas possam se ajustar à alta altitude. Quinto, número de ascensões. Desde a primeira ascensão em 1953, mais de 10.000 pessoas já chegaram ao cume do Everest. No entanto, cerca de 300 pessoas perderam suas vidas tentando. Sexto, resíduos no Everest. A quantidade de lixo deixada por expedições anteriores tem sido um problema significativo. Recentemente, esforços de limpeza têm sido organizados para remover toneladas de lixo, incluindo cilindros de oxigênio vazios, barracas e equipamentos. Impacto cultural e econômico. O Everest não é apenas um desafio físico, mas também uma fonte significativa de renda para o Nepal. As expedições geram milhões de dólares anualmente em taxas de permissão, guias, portadores e outras despesas relacionadas ao turismo. Além disso, a montanha tem um enorme impacto cultural, simbolizando a resistência humana e a capacidade de superar desafios extremos. Mais de 40 brasileiros já chegaram ao cume do Monte Everest, alguns deles mais do que uma vez. O primeiro brasileiro a alcançar o cume foi Valdemar Niklevics, de Foz do Iguaçu, a 14 de maio de 1995. Niklevics também foi o primeiro brasileiro a escalar o K2 e os 7 cumes. O Monte Everest permanece um dos maiores desafios da Terra, um símbolo de aventura, coragem e resistência. Suas histórias de triunfos e tragédias, suas impressionantes características geográficas e a rica cultura dos Sherpas que o cercam, fazem do Everest um tópico inesgotável de fascínio. Para aqueles que o escalam, ele representa o auge da conquista humana, enquanto para muitos ao redor do mundo, ele continua a ser um poderoso emblema da grandiosidade e do perigo da natureza. Obrigado por assistir até o final. Se gostou desse vídeo, considere nos seguir para mais conteúdo. Curta e compartilhe para que esse vídeo encontre outros espectadores. Um forte abraço da equipe Arquivos do Universo.